Voltar a fazer um vídeo aqui hoje falando um pouco sobre os mitos da água, né? Quando o aparelho cai na água, o que alguns clientes fazem e o que é certo e o que é errado. Se tiver um tempinho para escutar, isso tanto serve para técnico, para cliente, para todos que usam o celular no dia a dia. Normalmente acontece às vezes o aparelho cair na água e o cliente tem aquele mito de, por exemplo, botar no arroz, enxugar, soprar com soprador, pegar um secador de cabelo. Ele tem esse mito de justamente fazer essa parte de tentar ajudar para não perder o aparelho. Normalmente acontece isso. Só que o que é que acontece? Ó, não tem nada de errado em saber, em conhecer isso aí, fazer isso aí. Só que 90% dos aparelhos, esse aqui que eu tô com ele na mão agora nesse momento, ó, ele foi um que justamente foi pra água, a placa tava limpa, ó, não tinha tanta oxidação. E o aparelho, o cliente, ele pegou, ele secou, botou, tentou diminuir, botou no arroz, ele tentou fazer aquele máximo, como se diz, carregou bateria, botou no carregador, ele fez tudo que tinha de fazer errado, ele conseguiu fazer. E o aparelho dele não estava tão oxidado. O detalhe é esse, que a água tinha pegado provavelmente na linha de carregamento na parte de baixo, porque como caiu na água e ele tirou rápido, para cima não tinha danificado. Assim, a gente olhou, não tinha muita marca de oxidação no aparelho, só umidade normal. O que aconteceu? Ele tentou fazer o reparo, ajustar o reparo naquilo que ele tentou, que normalmente assim ele consegue soprar, secar, escorrer, mas a água não some toda. Aquela água ela fica presa dentro do sistema do aparelho, e quando você tenta tirar aquela água, na verdade o que é que acontece? Ela na verdade espalha, porque isso aqui tem que ter os produtos que a gente usa para tirar, fazer a limpeza, secar do jeito certo, tirando peça por peça e por setor, e dali você faz o teste no aparelho. Se tiver danificado alguma coisa, a gente corrige. E quando não consegue corrigir, aí infelizmente solta a placa, substitui aquela peça, substitui aquele setor, que justamente acontece no dia a dia. Aí onde vem o caso do mito. É mito fazer isso? É, porque quando você faz a limpeza, que você seca ele do seu jeito no dia a dia, normalmente ele fica oxidações dentro da placa, dentro do setor do aparelho. E quando vocês vão trabalhar com fazer a manutenção, que você tenta usar de novo, na verdade isso a linha do cliente, ele tenta ligar o aparelho novamente, aquela oxidação ainda está em algum setor ou agravou para outro setor, aí ele finda danificando o aparelho. Qual é o passo certo? É pegar o aparelho, caiu na água, tenta tirar a bateria. Se o aparelho não for daqueles que abre por trás e consegue tirar a bateria, tem que levar para um técnico com o aparelho desligado. Deixa o aparelho desligado e leva para um técnico fazer a limpeza. Ali quando você faz a limpeza do aparelho, normalmente o aproveitamento de quando ele não é forçado é de mais de 80% para ele voltar. Que tem aqueles mitos também, caiu na água da praia, caiu dentro do banheiro, caiu dentro do mijo, como a gente diz, né? A gente, se caiu dentro desse setor que vem com sal, com salito, a danificação é mais rápida. Se você mandar limpar em tempo recorde, caiu, levou, alguém limpou, o aparelho normalmente ele volta. Quando não consegue fazer isso, que tenta fazer essa outra parte todinha, o aparelho já chega com outros defeitos. Aí acontece aquela situação do cliente ter que comprar outro aparelho, ou às vezes aquele técnico que tem uma placa poder oferecer aquela placa para o cliente, para justamente poder repor aquela placa. E em modo de dizer, o gasto às vezes se torna incompatível e o cliente às vezes finda abandonando. Porque vamos dizer que uma placa hoje de determinado aparelho custe R$200, R$300, só que o aparelho caiu na água. Se tiver danificado tela, microfone, fone ou alguma outra coisa nesse sentido, normalmente vai ter um outro problema. Aí ele finda incompatível e finda inutilizando o aparelho. Quando ele leva o aparelho apagado, é feita a limpeza, o aparelho às vezes volta ao normal. Às vezes, por exemplo, eu já peguei casos de o cliente ter trazido, como eu tenho muito cliente antigo que faz serviço comigo há 18 anos, tem muito dele que traz, ele já sabe, ele pega o aparelho, ele já vem direto e eu faço a limpeza. Às vezes danifica o microfone,
queimou, por exemplo, uma tela porque a água bateu diretamente, danificou a tela, substituiu, voltou ao normal, normalmente ele fica bom. Ele fica bom e fica garantido o serviço. Existe garantia para água? Depende. Quando você pega um caso desse aqui, ó, que a água pegou na parte de baixo, dá para se dar garantia porque a parte de cima não tinha oxidação. E aqui o setor lógico do aparelho, energia, alimentador, tá tudo normal. Aqui o defeito está relacionado a esse caso aqui, ó. Fazer a limpeza dessa peça, substituir provavelmente o conector e identificar se microfone, fone, tela, alguma coisa danificou. Nesse caso aqui a gente já nota que o conector pegou do display, tinha um pouco de oxidação. Só que foi, o cliente forçou e andou queimando algumas coisas, né? Aí vamos ver se compensa ele fazer a mão de obra completa. Essa parte que eu comentei aqui, isso aqui é sobre dicas e mito, que na verdade assim eu botei para o pessoal ter uma ideia de o que fazer, que na verdade é caiu na água, tira a bateria, leva para o profissional fazer uma limpeza. Normalmente ali vai estar bom ou não, ou tem danificado. E lembrando que cada vez que você tenta forçar o aparelho secando com água, com secador, secando no arroz, botar no cuscuz, na farinha, no feijão, quando você tenta fazer qualquer coisa disso aí, normalmente assim, a sua ajuda na verdade pode botar a danificar o aparelho do cliente. Normalmente acontece esse tipo de caso, o seu próprio aparelho, ele finda botando a perder o seu próprio aparelho por suas mãos, que normalmente um técnico profissional ele não consegue fazer esse tipo de coisa, né? Danificar o aparelho. Um vídeo para o YouTube que são dicas e mitos. Eu vou fazer alguns vídeos daqui para frente comentando algumas coisas assim. O canal da gente já tem alguns vídeos aí. Vou acrescentar isso aí para vocês e tendo uma visão tanto para o técnico como para o cliente, beleza?